A gente continua falando sobre pandemia. Neste exato momento estou recebendo aqui em nossos estúdios o médico infectologista Nairo Ferreira. Doutor Nairo, prazer em lhe receber. Uma excelente tarde, seja muito bem-vindo, viu? Obrigado, satisfação é a minha de estar participando e esclarecer algumas dúvidas a respeito da pandemia. Vamos aproveitar o assunto que foi introduzido pela Edna Maciel, passaporte de comprovação de vacina contra a Covid-19 no estado do Piauí. Como é que o senhor avalia essa medida? Eu acho um tanto quanto polêmico, porque não se definiu onde o passaporte é importante e onde ele não deve ser usado. Em alguns locais ele vai ser exigido, em outros locais não vai ser exigido. Vamos supor, clubes, piscinas, vai ser exigido o passaporte de vacina. No restaurante não vai. Ou seja, não se existe contaminação num restaurante, não se tem aglomerados, por que não se exige lá também? Então, eu acho assim um pouco polêmico esse tópico de exigir em alguns locais e em outros não. Ou libera ou exige, né? Em todos. Compreendo, doutor. Mas também o que nos motivou a lhe convidar para essa entrevista em estúdio diz respeito sobre a nova variante do coronavírus que está sendo noticiada mundo afora, chamada de variante Ômicron. Até o exato momento, doutor Nairo, o que se sabe sobre essa variante? Na verdade, a variante Ômicron surgiu na África do Sul, tem um poder de contágio bem grande, é tanto que ela foi descoberta na semana passada nos países da África e nessa semana já temos 5 casos aqui no Brasil. Entendi. Já temos casos na China, na Bélgica, Israel, disseminado ali em todo o continente africano. Bem, a biologia do coronavírus ainda é algo assim obscuro. A gente não tem muito entendimento ainda sobre a biologia do vírus. Não podemos dizer nesse momento que essa variante ela causa uma doença mais grave, uma doença mais leve. Quem está imunizado vai ter probabilidade de ter uma doença mais grave ou não. O fato é que ela tem um poder mutagênico muito maior do que a variante Delta. Para lhe dar como exemplo, a variante Delta ela tinha entre 2 a 3 mutações na proteína Spike, que é a proteína que o vírus se liga na célula humana para provocar a doença. A variante Ômicron ela tem entre 30 a 50 mutações nessa proteína Spike. Então, a facilidade dela se aderir à célula humana é muito mais fácil e muito maior. Com isso, o poder de contágio também é maior. Existe uma gama da população que está vacinada e desenvolveu a doença, assim como está desenvolvendo aqueles indivíduos que não têm o calendário vacinal, não têm o esquema vacinal completo, ou aqueles que já estão na data de tomar a dose de reforço e não foram para tomar essa dose, que seria a terceira dose, chama de dose de reforço. Então, essa população é a que mais está adoecendo. Se essa vai ser a população mais atingida da variante Ômicron, ainda temos que ter essa certeza. Nairo, vendo e observando muitas matérias a nível nacional, muito se fala até a nível internacional, de que países pobres com vacinação atrasada, por exemplo, por assim dizer, sabemos que a África não chegou nem a 10% da população com a sua imunização completa, seriam celeiros propícios para a criação de novas variantes. É correto se pensar assim? Ou países como o Brasil, que de certa forma, como o senhor bem falou, atrasa a segunda dose, esquece a importância do reforço, não utiliza os mecanismos de segurança corretos, adequados, também podem ser celeiros para essas novas mutações, doutor? Veja só, para que a gente entenda melhor, o vírus se alimenta do nosso mau comportamento. Quanto maior circulação de pessoas, quanto maior formação de aglomerados, quanto mais distanciamento das medidas sanitárias ditadas desde o início da pandemia, maior a probabilidade do vírus formar novas variantes e infectar. Isso é paralelo ao esquema vacinal. Países ou continentes onde o ritmo de vacinação é lento e a população não segue à risca as medidas sanitárias, isso propicia, na verdade, o aparecimento de novas variantes. Eu entendo. Fechar barreiras, como está sendo discutido muito a nível nacional, é algo realmente eficiente no combate, no enfrentamento à Ômicron? Na verdade, enfrentamento à Ômicron, nesse exato momento, eu não vejo... É ilusório? Tanta eficácia nisso, não. Por quê? Veja só, ela tem... Olha como a disseminação é rápida, é uma doença muito dinâmica. Nós temos pouco mais de uma semana que essa variante foi descoberta nos países da África e já está aqui no Brasil. Já tem nos países da Europa, já está na China.
Então, se fechar a barreira, vai ter que fechar a barreira do mundo como um todo, e é algo que é impossível no momento. Eu me entendo. Brasil afora, muito se fala sobre a possibilidade de se derrubar o uso obrigatório das máscaras em ambientes abertos e públicos. Essa medida lhe traz preocupação, doutor? Muita preocupação, porque é espantoso o número de casos que estamos vendo agora, principalmente aqui no estado do Piauí. Não é hora de baixar a máscara, não é hora de parar com as medidas sanitárias ditadas desde o início da pandemia, principalmente com o aparecimento dessa nova variante. Não é o momento correto. Doutor, fica parecendo chato até que os jornalistas que estão, de certa forma, exagerando, falando toda hora, se vacine, procure atualizar o seu calendário vacinal, busque sua dose de reforço, mas eu gostaria de, é claro, dar essa oportunidade para um especialista falar por que a vacinação ainda é a arma mais eficiente que nós temos neste exato momento do combate à pandemia. A vacinação é uma arma interessante, importante, de grande valia, por quê? Não temos ainda um antiviral que possa barrar a replicação viral ou evitar que a pessoa adoeça. A vacina associada às medidas sanitárias ainda são as melhores formas de prevenir a forma mais grave da doença. As pessoas têm a seguinte ideia: eu tomei a vacina do laboratório X, tive um efeito adverso muito severo, não vou voltar para tomar minha segunda dose. E eu estou 50% imunizado. Não existe ninguém 50% imunizado contra a Covid-19 porque tomou uma dose da vacina. Ou você faz o esquema completo, ou você está propenso, igual a população que não se vacinou, a desenvolver a forma mais grave da doença. Os efeitos adversos, eles passam em até 72 horas. A forma mais grave da doença, você pode perdurar por até 45 dias internado em um hospital, se conseguir sair vivo. Fica o alerta. Doutor Nairo, muito obrigado mais uma vez pela sua participação, uma excelente tarde para o senhor, bom fim de semana e, é claro, as portas da UDIA TV estão sempre abertas para que assim o senhor retorne. Obrigado, viu? Eu que agradeço a oportunidade, espero ter sido esclarecedor. Com certeza. Obrigado e boa tarde mais uma vez. Obrigado.